Bom, nesse vídeo nós vamos mostrar a perspectiva de um ponto de fuga, perspectiva construída com um ponto de fuga. E vamos demonstrar isso através de um portal de um parque. Aí nós vamos construir o nosso portal, vamos fazer o desenho, ou melhor dizendo, iniciar o desenho com o lápis, utilizando o lápis para fazer todo o desenho. Estamos fazendo já a construção da entrada, né? Desenhando aí a entrada desse portal que nós vamos fazer. Aí com bastante calma, para ver se a coisa sai muito bacana. Aí vamos começar a colocar um ponto de fuga, onde essas fugas vão todos para esse único ponto, por isso um ponto de fuga, né? Que é naquele pontinho lá atrás, onde vai a fuga. Traçamos duas fugas, essas fugas vindo aqui para a entrada do pórtico ou do portal, e aí mais duas fugas. Essas fugas vão delimitar as alturas que nós vamos inserir nas árvores dentro dessas fugas. Aí nós vamos calcular aí mais ou menos a distância que ficarão cada árvore dessa do lado esquerdo, e depois a gente rebate para o lado direito para ficar as distâncias semelhantes. Não precisa ser iguais, mas pelo menos semelhantes, para poder dar aí um charme aí no desenho. Então, com essa linha, essa fuga de cima, a gente calcula mais ou menos a altura das copas, né? Elas vão ficar como fosse delimitadores dessas copas, né? E aí embaixo outras duas linhas também de fugas para ajudar, para que esse volume da copa fique mais ou menos aí dentro desse cone, né, de fuga. Não precisa ficar igual, mas para ficar uma direção. Aí nós estamos construindo os troncos, né? Os troncos das árvores. Agora vamos para o outro lado e fazendo também a copa. Essa primeira copa é bom que ela fique um pouquinho atrás do muro, para dar uma ideia de diferença de planos, né? O primeiro plano, o segundo plano. Veja que essas árvores, elas vão dar uma ideia de profundidade para a gente. Agora vamos delimitar mais ou menos aí a calçada, né? Que isso aí é uma rua. Então vai ter uma calçada, traçamos esses dois pontinhos para a gente ter uma ideia disso. E aí traçamos uma fuga também, o ponto, né? O ponto de fuga lá no final. E vamos traçando aí onde vai ser construído, onde vai ser desenhado, na verdade, a calçada. Aqui estamos trazendo para fazer a parte externa da calçada, né? Porque isso aqui é uma rua na frente. Então a gente está estendendo aquela calçada interna até para uma calçada externa já aqui. Agora, nesse momento, a gente começa a construir aqui o muro, né? Estamos desenhando um muro frontal, e vamos fazer aqui uma espécie de frontão grego, né? Onde nós temos aí uma coluna pelo lado esquerdo e a outra coluna. São duas colunas que estão indo para essas esferas que nós colocamos em cima, também para ficar um pouco relacionado com esse frontão grego que nós estamos fazendo. Aí estamos desenhando o fechamento do frontão, é como se fosse uma empena, né? E aí fazendo os frisos, né? Os frisos internos do frontão. Ainda estamos utilizando sempre o lápis, né? Para facilitar. Isso poderia ser feito direto com uma caneta fina, mas nesse exercício, nessa demonstração, eu estou fazendo com o lápis. Aí a gente conclui essa parte aí do desenho a lápis, e aí começamos a trabalhar com a caneta. Uma caneta fina, uma caneta nanquim. Hoje tem caneta aí de todas as marcas, né? É fácil encontrar caneta. Então as canetas finas, e vamos passando em todo o desenho para ter um destaque maior, né? Isso vai destacar o desenho, melhor de que ficasse, né, só com lápis. Então aí vamos circulando todas as esferas, as colunas, né? Enfim, vamos fazendo todo o desenho, fechando o frontão agora, né? Isso não precisa ter uma sequência certinha, né?
cada um ver por onde começa e por onde termina aí essa cobertura da caneta preta. E aí a gente já fez o frontão. Aí a gente faz um desenho aleatório, um rabisco na verdade, para dar a ideia de que seja um desenho ali. Precisa entender o que é. Mas ele vai dar, vai definir esse plano frontal, né? Aí, continuando desenhando, agora vamos passar também a caneta nas árvores, nas copas das árvores, fazendo também aí todos os troncos, delimitando. Também não precisa ser um desenho muito caprichado, muito certinho, ele tem que ter espontaneidade, né? O desenho tem que ser mais livre, para que não fique uma coisa muito cartesiana, muito artificial. Então fazemos todas as árvores também, as copas, né? As copas das árvores. Vamos aqui para o lado direito e fazemos também o mesmo processo, passando as copas, fazendo as hastes, né? Os troncos de cada copa e assim definindo as árvores. E aí nós estamos agora fechando a calçadinha pelo lado interno, né? E depois a gente também fecha aqui pelo lado o que limita com a rua, né? Ainda utilizando uma canetinha fina, vamos fazendo todas as delimitações, as marcações, as coberturas, né? Aí a gente faz a espessura, né? A espessura da calçada para também ficar ter uma visualização mais interessante. Fazemos isso dos dois lados, né? Passando sempre essa canetinha fina. Agora a gente vai utilizar a caneta grossa, né? Uma canetinha grossa para dar mais destaque ao desenho. Aí nós estamos usando uma caneta de espessura 0,7, a caneta fina que nós usamos aí, que foi usada, né? Foi uma caneta de espessura 0,2. E aí com a caneta 0,7 agora, para dar um destaque maior, a gente vai cobrindo algumas partes, dando prioridade para o lado esquerdo do desenho, né? As colunas do lado esquerdo, a esfera também, para dar uma ideia de sombreamento, né? E isso vai ajudar a dar mais profundidade no desenho. Aí cobrindo o frontão também, é interessante que faça umas manchas escuras nesse frontão. Depois eu vou pensar nesse desenho, fazer isso. E agora também passando a caneta aí nas copas das árvores, avivando mais e também botando o desenho mais na parte inferior. Isso vai ajudar a dar uma volumetria nas árvores, né? Nas copas das árvores, como se eu tivesse um sombreamento na parte inferior. Isso ajuda também o realce e o destaque do desenho. Veja que nas colunas aí eu já passei uma caneta também fina para dar a ideia da parte circular, né? Da cilíndrica do desenho que foi feito, da coluna. Agora é um momento também interessante, porque esses simples pontinhos que a gente coloca, ele vai dar ideia, vai passar a ideia de planos diferentes, né? Como se perceba que eu tenho um plano aqui na frente e os outros planos vêm atrás. Então, como a parte do céu está toda branca, isso ajuda a separar os planos, né? Agora com essa caneta mais grossinha, né? Essa caneta 0,7, vamos manchando ali algumas partes mais escuras do que a outra, outras mais claras, deixando outras mais claras, para poder dar essa ideia de volumetria. O desenho está basicamente concluído, né? Esses traços vão ajudar também a dar uma base para o desenho aí na rua, né? Simboliza a rua e você tem uma base agora, você tem uma ideia melhor do desenho. Agora é o momento que nós estamos acrescentando as figuras humanas, os calunguinhos, né? Essas figuras humanas ajudam a dar uma ideia de escala, né? Do tamanho. Aí a gente tem uma ideia da altura desse muro, da ideia desse portal, com essas figuras que foram introduzidas aí. Passando uma borrachinha onde for preciso, para o desenho ficar mais limpo. E aí a gente concluiu o desenho todo. Muito bom. É fácil, foi fácil fazer esse desenho.